em que os nossos visitantes eram exatamente iguais a nós. Isso não pode ser coincidência. Eles tinham mãos com dedos como nós temos, cotovelos que permitem esse tipo de movimento como nós temos, tem um rosto com 2 olhos na mesma posição dos nossos e não no alto da testa, com um nariz no meio, uma boca embaixo, 2 orelhas em volta da cabeça. Eles fazem os mesmos movimentos que nós fazemos. Ora, nós sabemos que nós somos o que somos a partir de uma condição inerente ao planeta Terra, que envolve a sua atmosfera, a sua gravidade, a sua colocação na zona habitável do Sol e uma série de outras condições e outras variáveis. Esperar que isso mesmo tenha se repetido em outros planetas, em tantos planetas, é querer um pouco demais. Então é óbvio, pelo menos para os ufólogos que já estão nessa linha há muito tempo, que nós e essas outras espécies cósmicas temos uma ligação muito mais forte do que podemos supor. É como se nós todos fôssemos membros da humanidade. É como se um Criador, chame de Deus, chame do que quiser, tivesse semeado vida por inúmeros planetas, e em alguns desses planetas a vida cresceu, surgiu e cresceu mais forte, mais rápido, e em outros surgiu e cresceu, ou ainda nem surgiu, de forma mais lenta. E a Terra está mais ou menos no meio do caminho aí. Vamos dizer, de 0 a 10, nós estamos custando para sair do 5 para o 6, justamente pelas coisas que foram ditas também pelo orador que me precedeu. A deterioração global do ser humano, e eu acrescento, a partir da explosão dos 7 bilhões de habitantes que temos aqui e do que eles são capazes de fazer com o seu prato que não lavam. Bem, o fato é que nessas 6 décadas e meia em que nós temos pesquisado esse fenômeno, que é tão recorrente, que é o fenômeno dos discos voadores, nós já chegamos inclusive a determinar formas de comportamento dessas sociedades extraplanetárias. Já sabemos que algumas, não sabemos de onde vêm, mas vêm mais raramente à Terra, enquanto outras parece que têm no nosso planeta por seu quintal. Há outras civilizações cujos registros nós só temos no passado, que parece não se manifestaram novamente aqui em tempos mais recentes, ao mesmo tempo em que nós temos civilizações que parecem só ter aparecido nos últimos anos e nunca apareceram antes disso, pelo menos na casuística ufológica elas não constam. Então, há todas essas variáveis que regem a presença alienígena no nosso planeta. O que é inequívoco é que, em alguns casos, várias dessas civilizações se mostram aquilo que efetivamente acreditamos que elas sejam, parte da mesma família que nós. Aquela humanidade semeada sobre muitos planetas tem na Terra a sua fração. Resta a nós conhecer as outras frações, conhecer aqueles primos, irmãos, tios, sobrinhos, etc., que nós temos em muitos outros mundos por aí afora. Isso é uma coisa até mais ou menos óbvia. Nós, hoje, nesse exato momento em que falamos aqui, nós estamos explorando todo o espaço que podemos explorar, com os poucos recursos tecnológicos que nós temos, e já não são tão poucos assim que nos permitem algumas façanhas. Nós estamos indo para onde quer que seja possível ir. Nesse momento em que nós falamos, nós temos aí alguma coisa entre 600 e 800 máquinas que estão vasculhando o sistema solar. Há máquinas nesse momento fazendo buraco no solo de Marte. Há máquinas nesse momento fazendo buracos no solo da Lua e de Vênus. Há máquinas fotografando os anéis de Saturno, os
os satélites de Urano, os asteroides, circundando o Sol e os demais planetas e por aí vai. Nós conseguimos, com a tecnologia de 10 anos atrás, de 2004, lançar uma máquina que fizesse evoluções em torno do sistema solar e que 10 anos depois iria encontrar-se com um asteroide e pousar nele. Foi um feito simplesmente impensável, tanto quanto foi a ida à Lua em 1969 com uma carroça. Tanto é que nós não conseguimos voltar, pelo menos declaradamente, não temos a tecnologia para voltar à Lua, e estamos sempre ouvindo Barack Obama falando que vai acontecer, que uns mais uns 20 anos a gente consegue, a gente chega lá, pô, nós fomos em 1969. Enfim, por que nós estamos indo lá para fora? Porque é da nossa índole, é da nossa forma de agir. Obrigado, senhor. É da nossa forma de pensar. Nós temos que ir lá fora ver o que há. A diferença entre nós e esses seres é só tecnológica. Nós hoje temos máquinas que nos permitem dar um pulinho aí fora e voltar rapidinho, ou mandar uma máquina que fica 26 meses no espaço e chega em Marte e não volta mais. Quando se fala em colonização de Marte, eu fico imaginando, isso não deve acontecer em menos de algumas boas décadas aí, vai demorar muito, e certamente não vão voltar mesmo, apenas que para lá forem. Agora, nós temos essas condições, e daqui 30 anos, e daqui 60 anos, e daqui 80 anos, 90, 100 anos, é muito provável que nós então tenhamos a tecnologia suficiente para ir a outros mundos com eficiência, com rapidez, com segurança, nesses discos voadores, nessas máquinas. É uma questão de tempo, se o ser humano não se autodestruir até lá, algo que sempre paira sobre nossas cabeças. E é justamente sobre áreas de grande quantidade de conflito ou de conflitos mais sangrentos, onde nós temos tido, nos tempos recentes, maior número de avistamentos ufológicos. Sempre foi assim. Em pontos onde há uma ação humana muito forte, em grandes projetos, por exemplo, espacial, as conquistas da Idade Média, os extraterrestres, com as suas máquinas, sempre nos observaram, como um irmão mais velho observa o menor fazendo as suas artes. Nós fomos crescendo, nós nos levantamos e ficamos em pé no berço, e descemos do berço para o chão do quarto, sem saber que há um quarto ao lado, e que aquilo tudo compõe um apartamento, e que há um apartamento ao lado, e que aquilo está num prédio, e que há muitos prédios, em muitos bairros, em muitos países, e em todo o mundo. Nós começamos com a nossa aventura lentamente, e a partir de um certo momento tivemos a grande ideia de descobrir a energia nuclear. E esses seres que já nos observavam atentamente desde sempre, a partir das primeiras experiências nucleares, vieram com tudo. Vocês tinham ideia disso? Sempre em que houve um conflito armado ou uma grande movimentação social, como uma Olimpíada, uma guerra, ou alguma movimentação, alguma coisa sísmica dentro da natureza, terremoto, tsunami, eles estão ali observando. Sempre, perenemente. Porém, a partir do final dos anos 40, quando nós tivemos acesso à bomba atômica, inicialmente a bomba de fissão nuclear, quando se rompem os núcleos atômicos, gerando uma quantidade espantosa de energia, e foi isso que nós fizemos, e os americanos jogaram 2 bombas lá no Japão. A partir de antes disso, quando os discos voadores
os seres que pilotam, que tripulam essas naves, que apertam os botões, que têm esse grau de parentesco ainda indefinido conosco e que são tão parecidos conosco, notaram que nós tivemos acesso a isso desde as primeiras experiências atômicas nos desertos do sul dos Estados Unidos. Eles chegaram com tudo e começaram a observar os fatos que aqui rolavam, o que nós fazíamos com a energia nuclear. E de lá para cá, invariavelmente, nos contatos conscientes que esses seres têm conosco, ou seja, quando você não é abduzido e levado na marra para dentro da nave, mas você é convidado e tem uma experiência até de relação, de conversa com esses seres, eles se referem à forma como nós tratamos o planeta, em especial com a nossa excessiva capacidade de autodestruição por meios nucleares. Tem sido assim desde os anos 40. Não é à toa que caiu uma nave nos Estados Unidos em 1947, no dia 2 de julho, que é o caso mundialmente conhecido de Roswell, no Novo México, porque o enxame que se formou de naves extraterrestres foi tão grande que as chances de uma cair também acompanhou a quantidade, a proporção de ocorrências, e de fato uma caiu. Ela caiu a alguns quilômetros de distância do primeiro local militar, da primeira instalação militar terrestre a guardar armamentos nucleares, que era o o 509 Esquadrão de Bombardeio dos Estados Unidos, de onde saiu o avião Enola Gay, que foi jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Vocês sabiam disso? O primeiro depósito de armas nucleares da história ficava em Roswell, que foi um local intensamente visitado por discos voadores, constantemente, a ponto de uma nave cair. E foi justamente a caída daquela nave que fez os Estados Unidos perceberem que a tecnologia envolvida com aquele aparelho que foi capturado, foi resgatado, relativamente intacto, embora os tripulantes já estavam mortos, tinha uma elevadíssima tecnologia que passou décadas sem ser decifrada, sem que se conseguisse descobrir aonde que estão os parafusos que prendem esse troço. Cadê o motor? Onde é que estão os botões? A máquina estava lá. Cientistas de todos os tipos se revezaram em locais secretos dos Estados Unidos, um deles a Área 51, até os anos 90, e depois tudo foi movido de lá para outros pontos, como China Lake, no sul da Califórnia, e simplesmente por décadas não conseguiram ter acesso a nada daquela tecnologia que estava tão à nossa frente, que não se podia imaginar como funcionava. Desde aquele momento, sobre bases onde há armamentos nucleares, sobre locais onde armamentos nucleares são testados, os discos voadores estão presentes. Nas explosões atômicas no atol de Bikini, os discos voadores estavam presentes. Nos testes feitos em vários lugares, inclusive na costa do Pacífico da Califórnia, os discos voadores estavam presentes. E eles não disfarçam o seu interesse, eu diria, preocupação com essa situação bélica que nós vivemos. E não é só bélica, eles também sobrevoam com excepcional intensidade fontes de geração de energia nuclear, laboratórios onde a energia nuclear é manipulada. É como se eles estivessem muito atentos ao fato de que nós tivemos acesso à energia mãe do universo. Hoje não é mais a fissão nuclear, que é o rompimento do núcleo atômico de metais pesados como urânio e plutônio em metais ou em elementos químicos menores, liberando uma quantidade fabulosa de energia.
Hoje, esse processo serve de espoleta, já há muito tempo, de espoleta, para o seguinte, que é juntar núcleos atômicos de elementos químicos mais leves, como o hidrogênio e hélio, em algo mais pesado. Quando se juntam núcleos atômicos de átomos diferentes de gases, por exemplo, a energia liberada é milhares de vezes maior do que a energia liberada no caso de fissão atômica. Essa é a bomba do hidrogênio. A bomba de hidrogênio é tremendamente mais poderosa. E por que essa energia é tão temida? Porque ela é a mesma energia que move o universo. Nós temos calor na Terra porque existe no Sol um processo interminável de fusão nuclear de átomos que nós estamos liberando aquela quantidade espantosa de energia que ilumina a Terra e ilumina os outros demais planetas do sistema solar. E o mesmo ocorre com todas as estrelas do universo. Então nós tivemos acesso à energia mais íntima da matéria, a energia mais destrutiva que pode haver. E nós já somos notoriamente conhecidos pela nossa irracionalidade bélica. E agora temos em mão esse grande arsenal atômico. Os números são disfarçados. Os números nunca são assumidos. Aliás, nem as informações mais levianas, mais leves, mais simples a respeito dessa observação que esses seres fazem no nosso arsenal atômico é passada para nós pelas autoridades. Tudo tem que ser vazado. Tudo tem que ser declarado por alguém que trabalhou numa instituição e de lá saiu e falou: não vamos para o túmulo levando essa informação, e vai e conta com, por exemplo, numa base de mísseis atômicos no norte dos Estados Unidos, Minuteman, aqueles mísseis que ficam naquelas grandes quantidades em várias fazendas. As pessoas têm mísseis enterrados no chão em silos nucleares, e sobre eles passam discos voadores, inclusive danificando as ogivas nucleares, algumas armadas com 6, outras armadas com 10, 12, até 24 bombas nucleares. Um foguete com 24 bombas na sua cabeça, capaz de ser mandado para a Rússia e detonar Moscou e arredores em questão de 1h30 de voo. E eles também podem fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. E hoje o poderio militar que nós temos é alguma coisa da ordem da capacidade de detonar o planeta Terra 80 vezes. Arsenal atômico assumido. Sob essas bases nucleares estão sempre os nossos visitantes extraterrestres. Alguns deles demonstram ter uma espécie de fúria com a atitude irracional dos seres humanos, a ponto de fazerem demonstrações sobre essas bases de mísseis, justamente inviabilizando o seu lançamento, destruindo as ogivas nucleares, zerando a numeração dos computadores, destruindo, enfim, a fiação de tudo aquilo, queimando computadores que geram aquilo, enfim. É como se eles estivessem mostrando a sua superioridade. E, em outros casos, eles apenas observam com alguma preocupação. E quando levam um de nós para dentro de suas naves, nos falam justamente isso. Quando nós somos levados, e não na marra, para ser parte de um processo de abdução, mas quando somos levados para sermos um contato deles, em situações em que essas pessoas são chamadas de contatadas, elas sempre recebem a informação de que esses seres se preocupam demais com a nossa irracionalidade bélica. Bem, segundo essas mesmas pessoas, nós já recebemos vários deadlines, vários prazos que serviriam de base para grandes modificações no planeta Terra, imposta por eles. Mas nenhuma dessas datas se concretizou. Aliás, nós já tivemos inúmeras datas criadas por nós mesmos. O planeta vai se destruir no final dos anos 1999, quando virar para 2000, ia ter uma catástrofe que ia assolar os computadores do planeta, ou então 2012, quando o Nibiru iria passar
em dezembro, próximo da Terra, e Nibiru estava lá do outro lado do sistema solar, e todas essas teorias, essas teses, para que houvesse alguma coisa que realmente marcasse o planeta. Nada efetivamente aconteceu. Mas há um dado novo na praça aí. Vocês já ouviram falar do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier? Quem aqui já assistiu esse programa? Data Limite, segundo Chico Xavier. Está no YouTube, está de graça. Já tem 50 cópias. Os produtores não conseguem mais tirar de lá. Tira uma, pede para o YouTube tirar, o YouTube tira, alguém vai e coloca um novo. Então vocês podem assistir de graça hoje. Data Limite. A história de Data Limite, eu vou contar para vocês rapidamente. Bem, Chico Xavier dispensa comentários. Foi eleito o maior de todos os brasileiros em todos os tempos. Ele surgiu com uma data, um deadline, que nós até então não tínhamos conhecimento. A história, encurtando, bem encurtada, é a seguinte: Chico fazia seus atendimentos lá em Uberaba a milhares de pessoas. E depois que as pessoas iam embora, ficavam só os amigos do peito. Chico Xavier gostava de cozinhar. Ele gostava em especial de fazer doce de abóbora e fazer cafezinho. E conversavam sobre as coisas do dia a dia. Bem, em julho de 1969, nós mandamos um foguete tripulado para a Lua, depois de várias tentativas. Foi o primeiro que chegou lá, que foi o Apolo 11, com uma tripulação de 3 homens. Nós pousamos na Lua e voltamos. Passada aí mais de uma década depois disso, Chico Xavier, numa dessas reuniões que ele tinha em casa, com os seus amigos, entre eles um espírita mineiro chamado Geraldo Lemos, filho de um espírita também muito famoso lá naquele estado, ele disse para aquele pequeno grupo que estava ali que ele tinha tido uma profecia, uma visão de algo que aconteceu, que parecia um sonho muito real, muito forte. Conhece a história, Bárbara? Não? Ouve essa é quente. Ouve essa primeiro. Ele disse que ele viu uma reunião acontecer num lugar bem amplo, acho que ginásio de esportes, mas altamente tecnológico, em que estavam seres de vários planetas, a quem ele chama de família cósmica. Ele gosta de se referir aos extraterrestres como a família cósmica. E ele disse que ele pôde assistir àquela reunião. Ele não disse quando aconteceu a reunião, ele só disse que teve a visão de como se ele estivesse dentro daquele momento, daquela reunião. E o que ele ouviu das deliberações daquelas sociedades foi que, a partir do homem ter chegado à Lua em julho de 1969, seria dada à humanidade uma data limite, uma moratória, um período probatório para o ser humano mostrar que tem alguma boa índole. E se ao cabo de 50 anos nós não nos destruíssemos pelo meio nuclear, ou não nos deteriorássemos significativamente nossa moral, nossa conduta, nós iríamos passar a conviver com esses membros desta família cósmica. É equivalente a dizer que após 50 anos, se a gente ficar bonzinho e não tocar fogo em nada aqui, nós vamos ter a oportunidade de conhecer esses nossos visitantes. E isso implica, obviamente, em ser recebidos para dentro dessa comunidade galáctica. Tá? Porque basta, usando aquele conceito de que nós temos várias civilizações mais avançadas em diversos graus e mais atrasadas em diversos graus, deve ter até aquela que hoje está comendo carne crua, porque não descobriu fogo ainda, enquanto outras estão viajando pelo universo e até no tempo. Basta que a gente tenha acesso ao primeiro degrau, o degrau de cima. Ou seja, há uma civilização que já viaja a outros planetas para que a gente tenha as demais. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia.
ainda que se preservem as características de cada uma dessas sociedades, até pelo seu ponto de vista tecnológico. É como mais ou menos no planeta Terra, o fato da gente viver todos juntos, mas você pega o Brasil, pega o Paraguai e pega a Finlândia, você vai notar diferenças gritantes entre essas sociedades. O Paraguai está bem atrasado em relação ao Brasil, a Finlândia está bem adiantada com relação ao Brasil. Mas voltando ao Chico Xavier, se a gente não fizesse nenhuma arte completamente reversível, nós passaríamos a conviver com esses irmãos cósmicos, com essa família cósmica. E 50 anos a partir de julho de 1969 é julho de 2019. Nós estamos indo para julho de 2015, nós temos mais 4 anos e alguns meses para não tocar fogo em tudo aqui. Não foi dito nessa reunião, nem Chico se expressa dessa maneira, se ao contrário, se a gente não passar no teste, se ia acontecer alguma represália à Terra. O que foi entendido é que se nós não passássemos no teste, nós iríamos continuar vivendo essa vidinha que nós vivemos. É passando no teste que a gente teria acesso a coisas novas. E a impressão que eu tenho é que, vamos supor que nós passemos no teste, não vai acontecer de uma hora para outra, não vai ser em julho de 2019 que as naves vão chegar, mas a partir dali, gradualmente, nós iríamos ter a revelação. Chico se refere também a grandes realizações que seriam de uma imensa abertura dos nossos horizontes, coisa completamente nova que nós teríamos a oportunidade de viver. Bem, vejam o trailer de um documentário que foi feito sobre essa história no ano passado, do qual eu participei e outras pessoas participaram. É um documentário muito sério, feito por um grupo de espíritas de São Paulo, com a participação direta daqueles envolvidos na perpetuação dessa história de Chico Xavier. Vamos tocar aí, por favor, amigo. Esse documentário é muito revelador. Ele expõe um ponto de vista de Chico Xavier com relação ao nosso contato com outras espécies cósmicas. Eu não consigo imaginar uma pessoa que tivesse mais clareza para descrever essa situação. Mas a condição aí é óbvia. Nós teríamos que passar nesse teste, nesse período probatório. E será que passamos? Vamos analisar um pouco do que está acontecendo com a humanidade hoje. Nós ainda não explodimos bombas atômicas sobre as nossas cabeças, pelo menos nos tempos recentes, mas nós vivemos o estado de maior degradação moral, espiritual, financeira que esse planeta já viveu. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil nunca esteve tão degradado, tão apodrecido politicamente como nos últimos anos, em especial nos últimos meses. Não passa um único dia sem que a gente não tome um tapa na cara dos nossos políticos.
todos eles. No mundo, a desgraça impera, o mal está dando uma surra no bem. Boa parte dos países deste planeta são governados por déspotas. As guerras hoje são mais sanguinárias do que eram há 2000 anos atrás. Hoje, a degola virou prática normal. Tocar fogo em gente viva? Ok. Tem 1 milhão de hits na internet por dia. Fazer as atrocidades que acontecem em todas as partes do mundo, explodir criancinha, como se isso fosse natural, é algo que a gente vê na televisão o tempo todo. Esses 7 bilhões de seres humanos não conseguem resolver seus problemas mais básicos. Como vamos postular ter um espaço entre a família cósmica? Dos 7 bilhões de seres humanos que nós somos mais 7,2 bilhões, 1 bilhão está passando fome, não tem uma quantidade mínima de comida sobre a mesa para comer. Outro 1,5 bilhão está em guerra, e as guerras são todas religiosas, porque o teu Deus é diferente do meu Deus, então eu te mato, e mato toda a tua família também. É o meu Deus que importa, que manda, está entendendo? Não é a de vocês. Senão, machete nas suas pernas, eu corto as suas pernas, degolo você, penduro, arrasto e toco fogo. Então é muito provável que a gente não passe nessa moratória que nos foi dada por esses seres. E aí eu vislumbro 2 possibilidades para o futuro contato com esses seres, que eu, já desde o começo dessa fala, considero assim inescapável. Até porque nós estamos indo cada vez mais para fora do planeta, mais frequentemente explorando o espaço. O espaço é onde eles estão. Eles vêm do espaço, eles vêm de outros planetas. É questão de décadas para que nós viajemos também a esses outros planetas. Então, mesmo que eles talvez não tomem uma iniciativa de nos contatar, nós vamos acabar nos encontrando, nós vamos trombar em algum ponto por aí. Então o contato vai ter que acontecer. As 2 possibilidades são, talvez, de algo muito grave acontecer na Terra, que nos force a tomar uma atitude de mais dignidade com o que sobrar dela, fazendo com que, sendo forçados a melhorar como seres humanos, nós então encontremos o caminho da melhoria pessoal, individual e coletiva, para estarmos aptos para esse encontro. Ou então esses seres simplesmente se aborrecem, se cansam de esperar, porque veem que não tem saída, e faz uma intervenção de qualquer forma. A menos que, em nenhuma dessas hipóteses ocorrendo, nós nos encontremos de alguma maneira lá fora. Mas esse desafio para um futuro possível envolve, certamente, o conhecimento de que essas civilizações estão na Terra, estão aqui, e como eu falei para vocês, 99,9% deles são idênticos a nós. Idênticos. Como nós somos aqui entre nós, nós temos todas as mesmas características físicas, no entanto, somos todos diferentes. Os carecas, tem os cabeludos, tem os cabelo branco, tem os gordinhos, tem os baixinhos, mas somos todos geneticamente originários da mesma espécie. Esses seres também. Há alguns deles que são tão perfeitos, tão fisionomicamente falando, tão perfeitos, que poderiam estar sentados entre nós, se é que não há alguém aqui com essas características, e nós não os reconheceríamos como nada estranhos. Se entrasse no shopping center, nós não poderíamos dizer, esse cara não é daqui.
São pessoas assim, que não tem nenhuma ruguinha, não tem nenhuma graminha a mais, nenhum cabelinho branco. São seres desse tipo. Eu desconfio que eu conheci um numa viagem que eu fiz em 1996, numa das tantas e tantas viagens para pesquisa ufológica. Numa delas eu fui fazer uma palestra na Itália, em San Marino, pequeno país encravado na Itália. E daí eu fui visitar um camarada que alegava ter contato com seres extraterrestres, que mora numa fazenda nos arredores de Zurique, na Suíça. É o Eduardo Birimeyer. E cheguei lá e fui muito bem recebido por ele, e porque eu fiz um gesto que eu considerei absolutamente normal, ele se simpatizou muito comigo. Enquanto conversávamos, eu já estava indo embora, a esposa dele veio da cidade com uma compra de supermercado, e eu me ofereci para ajudar a carregar as compras lá para dentro, coisa normal. Ele não tinha um braço, embora tivesse muita força no outro, eu ajudei. Ele se simpatizou, achou educada a minha atitude, acho que é básica, banal, e me convidou para jantar. E eu jantei junto com ele, junto com a esposa, e junto com um grupo que está sempre ao redor dele, de pessoas que são seguidores dele naquela fazenda, que é uma seita. E todos conversando ao redor daquela mesa, gente sentava, comia, levantava, vinha outro, sentava, umas 20 pessoas, 15 a 20 pessoas sempre na mesa, uma mesa grande, num galpãozão. A comida, eu para comer sou bem esperto, eu fui lá e descobri que estava sendo cozinhado era carne de cavalo. Aí eu imediatamente falei, mas que pena, sou vegetariano. E não comi carne de cavalo, comi banana com macarrão. Mas o fato é que todos estavam se lambuzando da carne de cavalo. E todos falavam uns com os outros, e me perguntavam muita coisa do Brasil e tal. E de repente entra um cidadão para comer e faz o que todos fizeram. Vai até um lugar, pega um prato, vai até um fogão, se serve, se senta, come e levanta. O detalhe é que quando ele entrou no ambiente, se serviu, sentou, todos fizeram silêncio. E eu não sou dado a essas frescuras de energia, essa coisa toda, não. Respeito quem tem, mas eu não consigo ter. Eu sei que naquele momento eu tive um troço. Alguma coisa ali mudou naquele ambiente, bebê. Alguma coisa ali mudou naquele ambiente. O camarada sentou, assistiu uma fisionomia perfeita, comeu silenciosamente, até graciosamente. Comeu, se levantou, levou o prato até um local, raspou os restos, os quase não sobrou nada, e foi embora. Eu fiquei intrigadíssimo com aquilo. E depois o papo dentro da cozinha continuou normal, dentro daquele ponto onde a gente estava conversando, continuou normal. Essa é uma experiência que eu não esqueço. Mas isso foi só um parênteses que eu abri para dizer que eles podem estar entre nós. Eles podem estar entre nós. E a data limite eu acho que deve ser levada em consideração. Mas essa tentativa desses seres de nos contatar, além de tudo o que já foi dito aqui por mim e por outros palestrantes, pode ter a ver com uma coisa, uma natureza cósmica desses seres, de querer ver ao seu semelhante, embora num outro planeta, bem. Muitas pessoas falam, é que existe a grande federação dos planetas, a confederação dos planetas. Isso soa como ficção científica, mas eu não acho que seja. Assim como na Terra, por mais que nós tenhamos alguns países super desenvolvidos e outros super atrasados, todos fazem parte, ou quase todos fazem parte da ONU, onde minimamente se tenta chegar a soluções que viabilizem a vida para todos os países do planeta Terra. Olha, se nós temos aqui, é evidente que lá fora também deve haver. É evidente que planetas mais avançados já devem ter se encontrado há centenas ou milhares de anos e já tenham estabelecido relacionamento entre si, relacionamento de comércio, de turismo, de intercâmbio. É óbvio.
Um dia nós vamos fazer parte desse plano, vamos fazer parte desse clube. Eu tenho convicção disso. Seja no amor ou seja na dor, isso vai ter que acontecer. Nós não vamos conseguir viver isolados do resto do universo por muito mais tempo. Embora tempo aqui seja uma coisa extremamente relativa, nós podemos estar falando de algo que vai acontecer aqui 10 ou 100 anos, ou 1000 ou 10 mil anos. A minha perspectiva pessoal, que não é baseada em nenhum fato estatístico, comprovável, que eu pudesse apresentar para vocês, é algo de quem vive a ufologia. Eu tenho 52 anos, comecei a pesquisar isso quando tinha 10, 11, 12, e há 31 eu faço uma revista de ufologia. Eu vivo da ufologia e vivo para a ufologia. Faço todas as fases do processo, da descoberta dos casos, da pesquisa dos casos, levantamento, análise, escrevo, faço palestra, publico, levo para o exterior e trago do exterior os casos para mostrar aqui. Eu respiro isso, é algo que é indissolúvel da minha alma. Então o que eu ofereço a vocês é uma percepção pessoal do meu coração, de que esse encontro, seja por uma via ou por outra via, ocorrerá até a metade desse século. Esse é o pensamento que eu tenho tido há muito tempo, aí há uns bons anos. Aí veio a descoberta desta previsão de Chico Xavier de 2019. Eu estou excitadíssimo com essa possibilidade, mas como eu falei para vocês, ainda que a gente passe nessa moratória, não é que em 2019 tudo se modifique, é que a partir de 2019 que as coisas passem a se modificar e nós passemos então a conhecer melhor desses seres. É uma perspectiva promissora, porém o ideal seria que nós conseguíssemos lidar com a nossa casa e com nós mesmos melhores. Se melhorássemos cada um de nós individualmente, se fôssemos melhores pessoas, a sociedade seria melhor. Mas nós esperamos sempre que a atitude parta de alguém. A sociedade tem que melhorar. Mas e eu? Eu sou parte da sociedade, eu tenho que melhorar. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que ser um ser humano que presta. Eu tenho que ser para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas para quem eu falo, porque todos nós, no fundo, temos que fazer isso. Sendo seres humanos melhores, nós fazemos um planeta melhor. Só que, claro, não dá para ir dizer isso lá para o pessoal do Boko Haram ou do ISIS, como a Dilma queria. Não dá. E como é que fazemos naquele caso? Aquele cancro que está crescendo em pleno 2015, fundamentalismo dos piores, de um islamismo que nem sequer algum dia existiu com aquela dose, aquela intensidade de violência. Não vou fazer nesse caso. Talvez a gente precise mesmo da intervenção desses seres, ou não. Mas pelo amor ou pela dor, nós vamos ter esse encontro. E as marcas que esses seres têm deixado entre nós são inúmeras, são incontáveis. E de um tempo para cá, tem surgido um tipo específico de marca que chama muita atenção. Já dos anos 80 para cá, na Inglaterra inicialmente, e depois em alguns países do hemisfério norte, especialmente da Europa, mas já atingindo Estados Unidos, Canadá, indo para o outro lado do mundo, Coreia, Japão, etc. e tal, começaram a surgir figuras em plantações, que são chamados de círculos ingleses ou agroglifos. Vocês já ouviram falar desse tema? Já? Os agroglifos são evidentes sinais de uma inteligência superior, que resolveu usar aquele método, dobrar as plantas a partir do caule, para fazer figuras geométricas muito bonitas, muito grandes, que têm algum significado. É como se eles quisessem chamar a nossa atenção fazendo isso. O curioso é que esse fenômeno,
só ele daria uma palestra. Eu tenho pesquisado esse tema há muito tempo. Só ele daria uma palestra bem grande. Eu teria muito prazer em fazê-la, mas a gente vai ficar aqui até umas 2 da madruga. Agora, resumindo o resumo do resumo, esse fenômeno que já se manifestou assim mais de 20 mil vezes em todo o mundo, essas figuras nas plantações, principalmente de cereais, em todo o mundo hoje, só não se manifestou com essa plenitude nas Américas, a exceção dos Estados Unidos. No México nós temos poucos casos, e em toda a América do Sul nós só temos casos confirmados no Brasil. E mesmo assim, apesar desse fenômeno já surgir em outras partes do mundo há 30, 35 anos, no Brasil o primeiro caso é de 2008. E desde 2008 esse fenômeno se repete ano após ano, com 2 características impressionantes. Primeiro, sempre no mesmo lugar, oeste de Santa Catarina, cidade de Ipuaçu, que não tem nada, uma cidade de 5 mil habitantes a 500 quilômetros de Florianópolis, voltada para a agricultura, que a única coisa que tem de diferente para os municípios ao redor é uma comunidade indígena muito grande, de índios Caingangue. Fora isso, mais nada. E a segunda característica é, se repete sempre na mesma época, nos últimos dias de outubro, nos primeiros dias de novembro. Nunca antes, nunca depois, e nunca em outro lugar. Que coisa é essa? Que fenômeno pode ser esse que se repita, que ocorra dessa maneira tão específica? Foi assim quando nós fomos tomados de surpresa em 2008 da nossa presidenta Dilma. Eu recebi, pois eu acompanho esse fenômeno desde o surgimento, e eu recebi um aviso da prefeitura por volta das 7h30 da manhã daquele domingo. Às 8 horas e pouco eu já estava no carro indo para lá. São quase 500 quilômetros, fiz em cerca de 6 horas, cheguei lá, eram 2 fenômenos, um já havia sido destruído pelo fazendeiro. Eles fazem isso, tem muita ignorância naquele local, e também vão muitos, não é que o fenômeno destrua a plantação, mas as pessoas que vão atrás do fenômeno para olhar, para pisoteiam tudo aquilo e destroem. No entanto, eu tive tempo de chegar chegar a ponto de filmar e registrar o segundo fenômeno, o segundo ciclo. E é essa filmagem que eu queria mostrar para vocês agora. Parte dela feita no chão, parte feita com um drone da revista UF. Vamos tocar? Botei um fundo musical do Coldplay para ficar mais bacana. A figura era tão grande, a maior que eu já havia visto, que andei por dentro dela, coisa assim de meia hora, e não conseguia entender como ela era formada, de tão grande que ela era. Foi necessário acionar o drone para uma altitude de 400 a 500 metros, a gente ter uma ideia de como era majestosa essa imagem. As plantas são dobradas precisamente, vejam aqui, e em movimento, horário, hora anti-horário. Não existe planta mais ou menos dobrada, ou ela está em pé ou ela está dobrada, e ela não morre, ela continua crescendo mesmo dobrada. Há, nessas ocasiões, alteração no campo eletromagnético da Terra, alterações na radioatividade, etc. As músculas ficam loucas, etc. Nesse caso em particular, eu fiz todas as medições, fiz o dever de casa direitinho e não constatamos nada, nenhuma alteração eletromagnética. Aqui tem umas figuras, são 2 figuras que vocês já vão ver. Esse fenômeno acontece em várias partes do mundo e começou a surgir no Brasil em 2008. E desde então, sempre maior, mais bonito, mais sofisticado. Todas essas imagens estão no site da revista UF.
cima do alto agora. Desse ponto até a outra extremidade são 150 metros. Imagina o tamanho. Daqui a pouco vocês vão ver uma estradinha ali e como ficam os carros comparados a essa figura. Eu que estava pilotando o drone, eu não sou muito craque, então as cenas às vezes desaparecem do quadro. Mas é algo simplesmente impressionante. Foi só a partir do momento que eu elevei o drone, nós estamos aqui a 400 metros de altura, que foi possível ter uma ideia dessa figura. Que tem todos esses arcos e círculos interligados. São mensagens óbvias de uma outra forma de inteligência que está convivendo conosco, que sabe dobrar o trigo e que escolheu esse método. Vai entender por quê? Para se manifestar para nós, talvez para chamar a nossa atenção. Todas essas figuras que já foram pesquisadas em algum país, em inúmeros países, elas são desmontadas, desconstruídas nos seus pedaços, e os pesquisadores tentam entender, por exemplo, se multiplicar o tamanho de um lado, de um triângulo, pelo seu ângulo, dá alguma coisa sugestiva, ou se, quando são círculos concêntricos, se o tamanho do menor dividido pelo tamanho do maior, dá alguma coisa específica. Enfim, fazem essas elucubrações na esperança de verem uma resposta. E o que foi encontrado até agora, aqueles sortudos que conseguiram pesquisar e chegar ao número, são efemérides, são coordenadas geográficas, são fórmulas matemáticas, como a fórmula de Pi, ou a base dos logaritmos neperianos, figuras que representam coisas assim, todas elas. Numa palestra que eu posso fazer no futuro, um outro evento sobre esse fenômeno, vocês viriam inúmeras, mas basta que vão ao Google e coloquem crop circles ou agroglifos, crop circles ou crop circles ou agroglifos, e vocês vão ver quantidade de imagens surpreendentes e espantosas como essa. Isso no oeste de Santa Catarina. Em toda a América do Sul só acontece lá, numa cidadezinha chamada Ipuaçu, que significa berro grande, grito grande, barulho grande. E sempre na mesma época do ano, no final de outubro, começo de novembro. Nunca fora dessas janelas. Por quê? A minha interpretação desse fenômeno, como pesquisador desses fatos, desde ocorrências na Europa, é de que eles estejam realmente nos mandando mensagens de algum tipo. Só que lá o fenômeno passou meses sem ser estudado, sem chamar muita atenção, ou sem receber o atendimento científico necessário, e se perdeu-se o beabá. Então hoje não se consegue compreender as mensagens mais complicadas, porque não se consegue colocar as letrinhas juntas. É como um aprendizado de português. Aqui é como se nós estivéssemos tendo uma segunda chance, porque o fenômeno aconteceu e ele está todo rastreado. Eu tenho ido a Ipuaçu insistentemente, fica 400 e poucos quilômetros de Curitiba, pego o carro e vou. Vou lá pesquisar isso aí, registro, pego amostras, etc. e tal. Eu queria finalizar com essa imagem, para dizer que se essa figura, como tantas outras, é uma mensagem de uma inteligência cósmica, como a gente acredita, e quer chamar a nossa atenção, é mais um método que eles estão usando, porque inúmeros outros já foram empregados com maior ou menor sucesso. Agora nós temos a oportunidade de conhecer e talvez entender a mentalidade dessas outras civilizações que estão nos visitando, mas sobretudo esperar com ansiedade se vai acontecer alguma coisa em julho de 2019. Lembrando que Chico Xavier não errou em nada e acertou em tudo. E é possível que nós tenhamos então uma grande surpresa, ou não, uma grande decepção, por não termos passado nesse nosso teste, o teste que fomos colocados. E aí a culpa é toda nossa.
de estarmos atrasando esse possível futuro maravilhoso que teremos quando pudermos conviver com outras espécies mais avançadas de vida. Tudo vai mudar para nós. No primeiro momento, é possível que tenhamos uma transição traumática, complicada, como são todas as grandes transições, entre o processo atual e o processo de conhecer a outras formas de vida. Mas no médio e no longo prazo, se nós tivermos essa chance, nós vamos conhecer maravilhas impensáveis, até mesmo por mestres da ficção científica como o tão citado Isaac Asimov. Mas antes de tudo, aconteça acontecer, a prática de tentar melhorarmos internamente, cada um de nós, cada um à sua maneira, está valendo, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez a vocês pelos convites. Tem perguntas? Ok, estão me dizendo que eu tenho tempo de responder perguntas. Então, com todo prazer, responderei aquelas que eu puder. De lá. Não tem pergunta boba, gente. Pode fazer a pergunta que quiser, mas às vezes algumas perguntas que parecem ser ingênuas ou tolas nos levam a grandes sacadas. Mas eu acho que é bobinha. Diga lá. Esse fenômeno que tem em Santa Catarina, que parece que é todo ano, né? Sim. Já tentaram assim, ficar e tocar e pra mim se pega no flagra? Tá vendo? Não é uma pergunta boa, é uma pergunta muito interessante. Isso é o que me perguntam sempre. Já vai estar pesquisando esse fenômeno. Por que vocês não montam um circuito de câmeras para ficar filmando isso? Porque o terreno é muito vasto. Nós temos que colocar muitas câmeras em muitas posições diferentes. Isso envolve uma infra, postes, câmeras, abrigo de câmera, funcionários para ficar olhando, checando as câmeras, etc. e tal. E o pior, a gente pode ter uma câmera aqui, 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 etc. E o troço acontece bem ali, entre uma e outra, e não é flagrado. Então, é uma iniciativa válida se a gente tivesse recursos para isso. Se a gente já fez um projeto que chegou a quase R$1 milhão para a gente ter uma quantidade de 100 câmeras estrategicamente posicionadas. Câmeras têm que ser funcionando 24 horas por dia, com alimentação solar, etc. e tal. Então, no momento, não é viável para a gente. Eu vou fazer só uma observação. Diga. Eu acho que até dá para raciocinar rapidamente uma pergunta da João. Se fosse possível fazer tocaia para seres muitas vezes mais avançados que nós, filmado, pegado de flagra, seria possível, seria fácil de tocaiar os povos na Amazônia, das cidades, nossas árvores. E se sabe que se tem, e não se faz essa tocaia para pegar os ladrões das nossas matas. Nesses casos não sendo até satélites, filmando tudo lá. Só não pegam porque não querem. Microfone aqui. Demar? Quem? Sou eu. Oi. Eu vi no YouTube que o Papa João XXIII ele teve contato lá no castelo de verão de Castelo do Adolfo. É verdade essa que aconteceu? É uma lenda urbana da ufologia, uma lenda da ufologia, de que ele teve uma revelação. Mas parece que não é tão lenda assim. Eu até abro um parênteses para dizer algo que eu falei hoje à tarde na palestra que eu fiz na reunião de ufologia, que é a instituição do planeta Terra que mais conhece sobre discos voadores não é a NASA, não é a CIA, não é a Força Aérea Americana, não é o Mossad, não é a antiga KGB, o que veio depois dela, é o Vaticano. E a explicação é bem simples. De séculos para cá, 900, de 1500, 1600, o Vaticano começou a mandar missionários para todo mundo. E esse fenômeno dos discos voadores vem se manifestando ao longo dos tempos, por milênios. Durante muito tempo, se alguém visse uma nave, aquilo seria ou uma visão divina
ou uma visão de Satanás, dependendo do partido do cara, do partido religioso do cara. Entende? O cara do interior lá de Gana disse um objeto brilhante, podia ser uma mensagem dos deuses, como podia ser uma mensagem do mal. Vistes seres, eram anjos santos, por aí vai. Muitas vezes essas naves foram consideradas visões divinas, tronos, e por aí vai. Então, se lá na ilha de Fiji, em 1630, alguém visse um fenômeno desse, a quem iria contar? Ao missionário local, que é católico. Se lá no interior do México, em 1845, na época do Zorro é deserto? Depois, né? Alguém lá visse um objeto que passasse em cima de uma cidadezinha, de uma vila, a quem as pessoas iriam contar? Ao missionário católico local. No Alto Xingu, no começo do século passado, se os índios vissem alguma coisa, como viram, Beck Gororote era um ser que desceu de uma canoa voadora. Beck Gororote tinha um físico atlético, ele se manifestava junto aos índios do Alto Xingu, os índios Xikrin, que são uma etnia, uma subetnia dos Kayapó. E ele tinha uma arma terrível chamada Cop, que era uma vara que dava raios. Ele casou-se com uma índia, teve filhos, e um dia ele encheu o saco daquilo tudo, botou os índios, os filhos dentro da canoa voadora e foi embora. E até hoje os índios esperam que ele volte e fazem cerimônias anuais esperando que ele volte. A quem os índios contaram essa história primeiro? Ao emissário do Vaticano que estava por lá. E assim foi em todo o mundo. Em todo o mundo nós tivemos esses relatos ao longo dos séculos, sempre sendo passados para missionários ou párocos religiosos do Vaticano. Essas informações eram mandadas sempre para o Vaticano. E é evidente que lá dentro do Vaticano sempre teve alguém que começou a reparar que aquilo ali não podia ser normal, até que o acompanhamento desse fenômeno passou a ser uma coisa regular dentro da Santa Sé. E não é à toa que dos últimos 30 anos para cá, eminentes autoridades do Vaticano têm se manifestado a favor da existência de vida no universo, de vida inteligente, capaz de construir máquinas que viajem de lá para cá, que é exatamente isso que é uma nave. O disco voador é isso, é um objeto, é um carro feito para transportar pessoas e coisas de um ponto para outro. Só que nesse caso é um carro, um veículo muito mais avançado, com a capacidade de transportar pessoas e coisas de um planeta para outro. E é claro, eles não estão vindos só à Terra. É claro que essas civilizações desenvolveram essas máquinas para ir para muitos planetas. E a Terra talvez não seja nem o seu destino final, seja um dos destinos interessantes. Tá? E esses padres, esses homens do Vaticano, têm falado cada vez mais sobre isso. Monsenhor Corrado Balducci, que era demonólogo, eu tenho um cartão dele também, eu fui amigo dele, fiz palestra com ele várias vezes na Itália, em outros lugares. Então, o Monsenhor Corrado Balducci era amigo do Papa anterior a esse anterior. Qual é o nome dele que faleceu? João Paulo, né? Segundo, né? Sentava-se à mesa dele e ele falava em congressos de ufologia sobre pesquisadores. Mais recentemente, o diretor do Observatório do Vaticano, e para quem não sabe, o Vaticano tem 2 observatórios, um que fica em Castel Gandolfo, próximo de Roma, que é justamente na residência de verão do Papa, e outro no Arizona, junto com a Universidade do Arizona. São instituições muito prolíficas na produção de trabalhos científicos. Quase todo o staff dos 2 observatórios é de religiosos. O diretor do Observatório do Vaticano em Castel Gandolfo é um jesuíta de Rosário, na Argentina, chamado José Gabriel Funes, que é PhD em estrelas binárias. Ele, há alguns anos, falou exatamente o seguinte: mas é evidente que existem seres mais avançados no universo. Não acreditar na existência de seres que estejam à nossa frente no universo é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Acha que isso aí ele tirou da cabeça? Naquela hora, quando perguntaram para ele,
Um homem que se senta à mesa com o Papa para conversar? Ele veio numa linha, numa linhagem de religiosos que têm feito exatamente esse tipo de declaração. Isso para nós, é claro, é uma senha passada por esses religiosos para o mundo católico, ou seja, para os membros da Igreja Católica em todo o mundo, que trabalham com os fiéis, para instruírem os fiéis de que há, além de tudo isso que nós conhecemos, e há algo muito forte. É como se eles soubessem o que nós estamos esperando acontecer. E de fato sabem. E se tem alguém que sabe, são eles. Sabem mesmo. Ok? Mais uma pergunta? Alô. Eu gostaria de fazer 2 perguntas e um comentário, mas são curtas. Pois não. Eu queria saber se o senhor sabe sobre os casos, um caso que teve ano passado em Tocantins, no município de Tocantins, em Minas Gerais, de crop cycle também. Não conheço esse caso, mas asseguro que não deve ser de crop cycle. Não deve ser. Porque esse fenômeno, ele é muito facilmente confundido com outro fenômeno que é o pouso do UFO. Nesses casos que eu mostrei, não há o pouso. Não há o amassamento mecânico das plantas, a dobra mecânica das plantas. É algo que é feito de longe, talvez algum raio de energia de alguma espécie. Então, em vários lugares do Brasil foram vistos amassamentos de planta que são pousos de naves, mas não são os crop cycles. No Brasil, te asseguro que é só em Ipuaçu. Tá. Eu queria comentar as imagens dos crop cycles. Tem um filme chamado Tribe. É um documentário e ele questiona, ele fala sobre um padrão de energia que foi descoberto pelos cientistas, né, foi cientificamente comprovado, de que existe um padrão de energia que está em tudo no universo e que esse padrão de energia é o que os nossos antigos ancestrais ele está na gente também, no ser humano, eles chamavam de Kundalini, né? Está ligado também, acredito que devem ter pessoas que estudam ciências místicas, esotéricas aqui, certamente, e que sabem da geometria sagrada. E que esses estudos que nossos ancestrais já tinham das geometrias sagradas é o estudo desses padrões de energia. E que nesse filme, o Tribe, ele mostra que muitos crop cycles são as cópias idênticas desse padrão de energia, que é uma energia que sobe em espiral, volta e retorna nesse mesmo espiral, e ela não termina. Só para comentar, quem quiser assistir esse filme, se inscreve. Eu assisti o filme. Isso. Assisti no lançamento dele, inclusive. Achei um pouco longo demais, quase 3 horas de paulada. É verdade. Cacetada. Veja, sobre os agroglifos, eles têm as mais variadas figuras. Algumas são figuras que lembram Kundalini, como nós temos essa ideia na nossa mente. Lembram chakras, lembram a posição dos chakras no organismo. Mas tem outras figuras que lembram moléculas, sinais, lembram fórmulas matemáticas, figuras geométricas diversas, lembram insetos, lembram coisas que nós conhecemos. Há figuras que surgiram em especial no final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse nome é antigo, né? Que tem elementos da cultura inca, maia, asteca, até o calendário maia, que na verdade é tolteca, está representado em várias figuras, em vários desses crop circles. É como se os autores dessas figuras, eles quisessem nos chamar a atenção, nos mostrando coisas que nos são familiares. Existe uma figura, eu até teria aqui para mostrar para vocês, mas tem que abrir computador, ligar e a pessoa deve estar cansada. Que é uma figura assim: se você pegar um vidro e colocar 2 ímãs embaixo e jogar areia em cima, você vai ver como aqueles 2 ímãs formam os campos eletromagnéticos orientando as partículas de ferro que tem naquela areia.
Isso é um crop circle, surgiu. Há figuras em crop circle, em agroglifos, que são tridimensionais. E há outras, ou seja, com senso de profundidade. E há algumas, inclusive, que são o que o Jaime Malsan, um ufólogo, amigo, jornalista do México, chama de agroglifos interativos. Os agroglifos interativos são assim: hoje de manhã nós acordamos, fomos para o campo e encontramos um agroglifo, uma figura impressionante. Ficamos bem faceiros com aquilo. No dia seguinte, nós vamos ao campo e a figura está modificada, tem novos elementos nela. É como se eles voltaram naquela noite e fizeram mais alguma coisa na figura. E no dia seguinte podem fazer. Já se detectou até modificações em 4 dias consecutivos. Ou seja, as inteligências estão interagindo conosco de maneira clara. Então, existem esses fatos dentro da pesquisa dos agroglifos, que é fascinante. Eu estou muito envolvido nisso, estou pesquisando intensamente isso, e ocorre sempre no mês de novembro, perto da Universidade de Curitiba. Eu vou lá e faço palestras para o pessoal. Esse ano, em função do que aconteceu no ano passado, que os 2 agroglifos, os maiores que nós já vimos até hoje, foram destruídos pelo proprietário. Depois que eu fiz essas imagens que mostrei para você, o proprietário detonou aquele agroglifo também. Isso foi terrível. Poxa vida, a gente precisava de mais tempo naquele processo de investigação, né? Não é chegar e só filmar. O que eu fiz praticamente foi filmar. Isso não é pesquisa. Pesquisa envolve outras coisas. Tudo bem, fiz umas mediçõezinhas e tal, mas precisávamos de mais. Então, o que eu vou fazer? A partir do mês de setembro deste ano, já prevendo que eles vão acontecer, os agroglifos vão acontecer em outubro para novembro, eu quero passar uma semana em Ipuaçu. Quero reunir fazendeiros, ir até os fazendeiros, reunir na prefeitura todos os que eu puder, dar palestras sobre esse assunto, distribuir um panfleto explicando como eles funcionam, para pedir, implorar que eles não destruam as figuras. Permitam pelo menos que os ufólogos ou os pesquisadores de qualquer espécie façam as investigações e daí detonem. Mas eu vou sugerir que, em vez de eles detonarem, que já que o receio é financeiro, das perdas que podem ocorrer da visitação pública, que eles façam como faz na Inglaterra. Põe uma cerquinha em volta e põe um cara ali cobrando R$10, R$5. Pronto, está resolvido. Uma quantia que todo mundo paga para ir assistir o próximo. Está resolvido. Lá na Inglaterra, os caras colocam só um pau e uma latinha. A pessoa vai e põe o dinheiro ali e entra. Aqui, se a gente fizer isso, nem leva o pau, a latinha, a grana. Fala aí. Primeiro, só uma consideração: fim de outubro, começo de novembro, não é a época em que o cereal está no seu apogeu? É plantado no começo da primavera, não é? Então é exatamente o momento em que saem as espigas e tudo. Está bonitinho para ser colhido. Isso. Só uma curiosidade interessante que eles escolhem essa época. E a outra pergunta é uma curiosidade um pouco prosaica. Mas nesse jantar que você esteve, e que apareceu essa figura que você considerou um pouco estranha, e com um campo de força coisas importantes, eu queria saber se essa figura, quando jantou, comeu carne de cavalo. Eu acho que comeu sim. Eu não me lembro, nunca me perguntaram isso, não me lembro de ter. A minha atenção foi atraída para ele, mas eu evitei de ficar olhando demais, para não chamar a atenção, então eu disfarçava, mas percebi que todos tinham uma certa reverência àquela figura. Eu não reparei o que ele comeu. Sim. Não posso te dizer com certeza. Pode ter comido. Que também é interessante saber, não é, Mário? Ali é comum, né? Comer carne de cavalo. Sim. Mas não é saber. Eu, na hora que eu descobri, eu cheguei no fogão ali, né? Que interessante essa comida, o que vocês estão fazendo aí? Isso é guisado de carne de cavalo. Que bonito. Eu sou vegetariano. Na hora, vegetariano está doido para comer uma carne de sol no Nordeste. É isso aí, amigo. Se tiver mais alguma pergunta, a gente pode conversar lá fora, vai ser um prazer. Mais uma aqui, e a gente então pode. Tá?
Aqui parece até ele aí tem uma pergunta aí. Diga lá. Boa noite. É bem rápido. Pois não. Só para falar sobre essa data limite. Há também informação, inclusive leitura que mais assídua dos espíritas, é que Chico Xavier também prevê uma questão de modificação e geopolítica, né? Em que, mais precisamente, boa parte da população mundial ela se distribuirá nos países mais sul, né? Como Brasil, como África do Sul. Né? Então, essa modificação que será feita a partir de 2019, ela tem também modificação geográfica, com catástrofes e outras coisas que se tornam praticamente inabitável ou modificada, de forma que haverá uma modificação cultural também dos outros países, né? Então, precisa observar isso aí e também saber qual é o posicionamento dos ufólogos nessa modificação planetária, que também, tanto Divaldo Pereira Franco também prevê isso também. Divaldo está nesse documentário também. Isso. Então, ainda não assisti, tenho o prazer de assistir nesse sentido. Mas assim, qual o posicionamento, tirando o lado religioso, né, da coisa, porque o entendimento que a gente vê muito dos trabalhos da ufologia é mais científico do que religioso, não é isso? Então, tirando esse lado religioso, qual o posicionamento da ufologia nesse posicionamento geopolítico? Quase nenhum. A ufologia, não é com grande alegria que eu falo isso, a ufologia hoje está um pouco estagnada, que nem essa profecia de Chico Xavier relacionada a extraterrestres provocou grande entusiasmo nos ufólogos. É uma tristeza. Os ufólogos estão perdendo o bonde da história. Essa é a verdade. Eu falo isso como ufólogo e como dirigente de uma entidade com quase 4 membros, que é a maior do mundo sobre pesquisas ufológicas. Insisto nos meus boletins em falar para todos que a pesquisa ufológica não se faz no computador, se faz indo ao campo, se faz falando com a testemunha, mas há um desendereço muito grande. Por exemplo, esse fenômeno dos agroglifos está acontecendo desde 2008. Pois eu conto na palma de uma mão quantos ufólogos saíram das suas cidades, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, para pesquisar o fenômeno. É triste, é lamentável. Entende? Há uma estagnação, assim, uma acomodação em torno da internet, que ao passo que conseguiu fazer com que o fenômeno fosse assim, imensamente mais difundido, embora não de forma bem apropriada, diminuiu imensamente a atividade prática de investigação ufológica. Então, com relação a essa outra previsão de Chico Xavier, não há, exceto pareceres individuais de um ou outro ufólogo, em especial ufólogos que tenham uma inclinação espírita ou que sejam espíritas. Agora ele anima. É triste o estado da ufologia brasileira, que hoje, por exemplo, está perdendo em produtividade a Argentina, a chilena, a peruana. Mas estão precisando fazer alguma coisa. Eu tenho tentado, eu faço minha parte, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou incansável. Eu organizo todo ano 2 eventos bem grandes. Um é o Fórum Mundial de Ufologia, que conta com o apoio da Itaipu Nacional. Ele ocorre em Foz do Iguaçu há 3 anos, reunindo uma média de 500 pessoas. É o FOS. E aí nós fazemos também o Fórum Mundial de Contatados, que o primeiro ocorreu em Florianópolis, o segundo em Curitiba e o terceiro em junho desse ano em Porto Alegre, também com expectativa de 500 pessoas. Nesse Fórum Mundial de Contatados, nós convidamos pessoas que tiveram experiências de estar frente a frente com naves e UFOs, naves e tripulantes, inclusive dentro de naves. E eles vêm e contam suas histórias. A gente coloca o cara no palco e dá um tapinha na costa dele e fala: abre seu coração aí, compadre. E o cara fala as histórias que ele tem para falar. Esse ano, nós já trouxemos Travis Walton, foi produzido, Debbie Jordan, alguns militares, Robert Salas. Esse ano nós estamos trazendo, entre outras pessoas, a neta do ex-presidente norte-americano Dwight Eisenhower, a Laura Madeleine Eisenhower, que vai confirmar uma história que o vô, que
que é uma história, uma lenda urbana na ufologia, de que o vô Dwight Eisenhower foi levado para uma base aérea nos anos 50 e teve um contato com extraterrestres. Ela vai confirmar que essa história sempre andou pela família, que é verdadeira. E ela própria teve contatos e ela foi convidada e recrutada para um projeto de exploração de Marte em 1997. E ela declinou do convite. Vamos chamar um camarada, já está chamado, está confirmado, talvez um camarada que vocês conheçam aqui, que é o maior locutor de rodeio do Brasil, que é o Asa Branca. Conhece o Asa Branca? O Asa Branca, ele é portador de uma doença terminal, ele é soro positivo. E há uns anos atrás ele estava pele sobre osso, com 40 quilos, um homem de 2 metros de altura, numa cama de hospital, cheio de tubo. Numa das poucas saídas dele do hospital, sentado no banco do passageiro da caminhonete, a mulher dirigindo, na estrada da fazenda que liga a cidade à fazenda dele, eles viram uma nave, e ele não sabe de onde tirou forças para sair da caminhonete e se dirigir para a nave. Quando ele foi dar um pulo na cerca, tentar dar um pulo, ele disse que deu um pulo que ele não sabe como ele conseguiu dar, e foi sugado pela nave, e deu uma passeada dentro daquela nave. Ele é piloto inclusive de bimotor, e é um cara muito extrovertido, e ele foi abduzido, e 6 meses depois ele estava em forma, de volta com os seus 90, 100 quilos, praticamente curado, continua soro positivo, mas sem nenhuma manifestação nele. O Asa Branca, ele vai se apresentar no nosso próximo Fórum Mundial de Contatados, e várias outras pessoas. O Billy Mack está velhinho para trazer para cá, né? Ele já está com seus 85, 90, como Bob Dean e outros camaradas. A gente perdeu a oportunidade de trazê-los antes, e agora já não dá mais. Por exemplo, o ministro Paul Heyler, do Canadá, que tem feito essas declarações, aceitou vir para o nosso evento no ano passado aqui em Foz, assim como o astronauta Edgar Mitchell, mas na última hora, por problemas de saúde, cada um deles tem 80 e poucos anos, e não puderam vir. Perdemos esse bonde aí. Mas não vamos perder outros não. Agora nós estamos em cima aí. Fala, chefe. Não, são quase meia-noite, né? E como um ex-ufólogo, pesquisador de ufologia, também, um cara que teve, se meu pai estivesse aqui, ia contar lá, ex-ufólogo. Eu acho que você é desse. Você acha? Eu acho. Meu pai foi por mim hoje, 90 anos, ele ia contar a história aqui novamente para você. Bebezinho, eu me interessei por esse assunto porque eu bebi um OVNI em cima da minha casa, né? E eu peguei isso de madrugada aqui, e minha mãe foi Deus. Interessa que eu sou ex-ufólogo há um bom tempo. Eu queria só cutucar, né? Para aproveitar, você está aqui para puxar para cutucar. Um questionamento, claro que os posicionamentos e as perspectivas que cada um defende, seja por um prisma vinculado à espiritualidade, seja por um prisma de uma questão do ponto de vista científico, seja um terceiro aspecto das possibilidades tão discutidas e tão já ventiladas na história da ufologia, seja as histórias dos dogmas, as histórias tanto dos outros mitos. Beleza. Desconsiderando isso, isso aí, essa discussão não vai, cada um de certa maneira vai manter-se naquilo que melhor lhe convém. Mas, como o tema do evento esse ano, desafios para um futuro possível, eu quero, por exemplo, uma percepção e ver o que é que você também se quadrona ou não, o que você aproveitando essa sua presença ilustre aqui. Nós temos uma perspectiva global, até a gente estava fofocando ali embaixo, eu estava me lembrando do James Lovelock, né? Em que há cerca de 2 meses e pouco ele traz uma entrevista bastante longa, em que ele traz dados, avaliando os dados do IPCC, que é a pesquisa, aliás, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ele nos traz uma perspectiva bastante
nefasto ou preocupante para os próximos 100 anos, em que um dos aspectos é possibilidade de extinção de 6 bilhões de pessoas a partir de... Como você vê, porque nós falamos da questão das presenças, das manifestações, isso e aquilo, mas de concreto, o que você atribui, independente daquelas respostas que nós já conhecemos, o que você atribui para essa até indefinição, seja no prazo de 19 ou outros que possa ter, essa indefinição. Um segundo aspecto, da parte de quem quer que seja do mundo extraplanetário. E um segundo aspecto, também você não acha que, assim como no passado, e assim como um dos pontos que fortalece as nossas próprias religiões, nós sempre colocamos no outro? Aí me lembro uma citação de Saban, numa palestra, um dos textos dos livros deles, em que ele está falando uma palestra na Inglaterra, e a palestrante, uma senhora lá no fundo, levanta a mão e diz: o senhor é muito sábio, muito esperto, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Todo mundo sabe que a Terra está apoiada no casco de uma imensa tartaruga que está boiando aí, que está no espaço. Aí ele, a sua teoria e a sua perspectiva é aceitável e a senhora tem o direito de nos colocar. Porém, em que é que essa tartaruga está apoiada? Aí a garota esperta, essa tartaruga está apoiada em cima do casco de outra e assim indefinidamente. Nós não empurramos com a barriga para frente, na esperança que haja algo sempre de fora, seja Deus, seja ET, seja o que quer que seja, de alguma maneira para nos salvar. O que é que você fala sobre isso? Pode nos trazer sobre essa perspectiva? Será que, como diriam uns, da mesma forma que criamos ou estamos uma perspectiva de Deus, também não façamos isso como... E nós temos problemas gravíssimos, né? Só nesse campo ambiental. Os dados que você falou sobre os fundamentalismos, que não tem nada a ver com as religiões especificamente, inclusive o cristianismo, os cristofascismos e outras, proliferam. Os interesses também, outros, para que essas guerras e os conflitos não seriam mantidos. Então, como é que você vê essas duas questões? Eu agradeço, já dou também por encerrado após a tua fala. Obrigado. Você falou sobre Deus. Eu tenho um amigo, ele já faleceu, um grande follower, ele falava: Deus, não, o ser humano é uma invenção de Deus que não deu certo. E um outro falava: eu acho que é Deus a invenção do homem que não deu certo. Nós acreditamos piamente em Deus, nunca tivemos prova dele. Mas o nascimento de uma folhinha, o andar de uma formiguinha, um orvalho que cai do céu, aquilo é sinal de Deus. Será? Pode ser coisa tudo da natureza. Nós fomos criados por Deus? Eu acho que nós somos criados por esses seres. Por essa razão que nós somos iguais a eles. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em muitos momentos da Bíblia se fala em deuses. No início, criaram os deuses o céu e a terra. É uma das primeiras frases, não a primeira frase da Bíblia, porque a expressão usada para a palavra Deus, porque no original no início o Deus da terra, é Elohim, e Elohim é plural, Deus, os seres divinos. Então a coisa começa a mudar a partir daí. Nós fomos criados à imagem e semelhança desses seres, que intervieram na terra no passado, botaram ordem nessa bagunça aqui, só que nós esculhambamos tudo em certo momento. Mas nós somos um projeto dessas inteligências espaciais, tal qual, ou tal qualmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, tal qual nós vamos fazer um dia. Então nós tivemos a tecnologia para ir a outros planetas, com segurança, eficiência, rapidez, né? Não tivemos que pagar um litro de gasolina R$3,40 para poder ir lá. Claro que vai ter que ser outra tecnologia, né? Nós vamos levar conosco o nosso conhecimento de tudo que nós sabemos, entre as coisas que nós sabemos,
de engenharia genética, que hoje nós estamos em alta profusão de experimentos nessa área no mundo. Por exemplo, clonagem. Vocês acham mesmo que, por alguém ter dito que clonar seres humanos é eticamente abominável e então parar? Aqui estão fazendo a torta e a direita, tentando clonar órgãos e tudo mais, sempre, evidentemente, essa é a indústria farmacêutica e médica com intuito comercial. Mas nós já temos uma certa tecnologia nessa área que, quando chegarmos ao ponto da tecnologia astronáutica nos permitir a outros planetas, também vai estar bem elevada a tecnologia da engenharia genética. E nós vamos tentar, e podemos até ter isso, na colonização dos planetas. Essa história do Mars One, de levar a gente para Marte, vai ser pílula perto do que nós vamos poder fazer no futuro.